Eu vou aproveitar que você está de pé nesta manhã. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Em Atos, no capítulo 1. Aleluia. O homem não tem nada que do céu não lhe fosse dado. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Primeiro eu quero ler Atos 1, desde o versículo 1 até o versículo 8. Amém? Eu vou ler lá naquela versão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora lá no capítulo 2, a partir do versículo 1 também, por favor. Jesus tinha feito ali a promessa aos seus discípulos, e aqui no capítulo 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Até aí. Depois, mais um só versículo que está lá no capítulo 5 de Atos, no 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Pai, eu te dou graças nesta manhã, porque o Senhor nos faz lembrar que nós não temos nada, não somos nada. Tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor. Nós recebemos uma incumbência, Deus, de pregar o Teu Evangelho, a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O Senhor nos deu uma missão. E nós estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos cumprir a missão ao qual o Senhor nos entregou. Eu quero cumprir a minha missão na terra, Pai. Por isso eu te peço, Deus, assim como o Senhor encheu aqueles homens para cumprir a missão, nós queremos nesta manhã te pedir: vem e fala conosco nesta manhã. Vem e enche-nos do Senhor nesta manhã. Vem Espírito Santo e distribui sobre cada um aqui porções, línguas repartidas como de fogo, para que eles recebam a autoridade e a ousadia que só pode vir do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço nesta manhã. Eu queria focar aqui no versículo que eu coloquei até lá a gente fez um cartaz do culto de missões, e a gente colocou ali a foto do pregador, afinal de contas depois não pôde ser assim. Mas a verdade é que este versículo ele estava lá, que é Atos 5:42. E sobre este versículo, eu coloquei uma frase que dizia: a eficácia da pregação do Evangelho. E eu queria só explicar para vocês
um pouquinho daquilo que o Senhor me falou, do porquê que esses discípulos eles eram tão eficazes na pregação do Evangelho. Né? O Senhor Jesus, enquanto estava com eles, o Senhor Jesus, sempre quando mandava eles realizar alguma coisa, ele colocava as mãos sobre eles e eles diziam, olha, vão, né? Eu concedo a vocês o Espírito Santo, o Pai me deu autoridade, eu dou a vocês e vocês vão. Mas o Senhor Jesus ainda continuava por ali. E nós, quando temos alguém sempre do nosso lado, a gente fica confiante, não é? De que a pessoa vai nos auxiliar, de que assim que eu der uma tropeçada, ele vai me levantar. Pedro mesmo, quando foi andar sobre as águas, Jesus estava vindo ao encontro dele, e ele, de repente, sentiu medo. Aí ele afundou, só que Jesus estava ali. Né? Ele falou assim, não faz mal. De repente, eu senti aqui um medinho, porque Jesus está ali. Ele vai me puxar para cima, ele não vai deixar eu morrer. Né? Então, os discípulos eles estavam ali com Jesus. Só que Jesus seria levado. Jesus avisava para eles, olha, eu serei levado. Eu voltarei para o meu Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos. Espera aí, olha, não fiquem desesperados. Não fiquem desesperados. Enquanto eu li essa semana lá os evangelhos e quando Jesus ele foi levado, né, quando ele morreu ali na cruz, até o pastor Ivaldo também pregou aqui a respeito disso no outro dia, os discípulos ficaram ali um pouco desesperados, né? Saíram ali uns para pescar, os outros lá do caminho de Emaús, né, voltaram para sua casa, enquanto ali Jesus até apareceu para eles e eles estavam tão perturbados. Na hora que a gente está tão perturbado, tão preocupado, tão triste com uma situação, a gente não consegue nem enxergar, às vezes, aquilo que está diante dos nossos olhos. E Jesus estava ali diante dos olhos dos discípulos, ali no caminho de Emaús, e eles não conseguiram perceber que era Jesus. E Jesus falando ali com eles, falando da palavra, falando, olha, vocês não lembram que os profetas falavam assim, assim? Né? E eles ainda assim não conseguiam. Somente quando sentaram à mesa, somente quando pegaram ali no pão, né? Partiu o pão é que eles reconheceram. Então, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Como assim os olhos abertos? Eu fico pensando às vezes e perguntando para o Senhor, eles caminhavam contigo, Senhor. Como assim que os olhos deles foram abertos? Esses homens andaram com ele 3 anos, alguns, né, andaram 3 anos, outros talvez menos, porque foi depois vindo mais discípulos, e o Senhor ia acrescentando ali mais seguidores de Jesus. Chegou a uma passagem da Escritura que diz que ele falou para 500, ainda depois de ter sido ressuscitado já. Né? Então, Jesus tinha muitos seguidores. A gente não sabe exatamente quanto tempo que esses discípulos do caminho de Emaús caminharam com Jesus, mas a verdade é que eles tinham seus olhos fechados para Jesus. Jesus abriu os olhos dele e eles entenderam que era Jesus. E eu fico pensando na nossa caminhada de fé. Depois, ali, logo a seguir, diz também que Jesus também ali falou com os discípulos e disse, olha, eu serei levado, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês vão pregar o Evangelho na Judéia, Samaria, Jerusalém. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus abriu o entendimento deles. Mais uma vez, como assim? Os discípulos estão apegados a Jesus. Tinha um, inclusive, que diz que deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Né? Pedro queria ali morrer por causa de Jesus. É claro que depois ele viu que não era bem assim, não é? Mas a verdade é que eles não tinham entendimento. Não tinham entendimento. Precisava do toque de Jesus, precisava do Espírito Santo para entender o entendimento. Então, uma das coisas que o Senhor tem me levado a meditar é a importância do Espírito na vida do ministro, na vida do crente, na vida de todo aquele que conheceu o Senhor Jesus. Porque, eu aceitei o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, porque é Jesus morando em mim, só que esse Jesus, ele tem que ser formado, ele tem que crescer dentro de nós. Não basta só eu levantar as minhas mãos, o Senhor vem e me abraça, me toma, mas depois, quando eu saio da porta para fora, eu expulso Jesus do meu coração, eu expulso Jesus da minha vida, eu expulso o Espírito Santo. Não talvez com os meus lábios, mas com as minhas atitudes, com os meus gestos, com a minha vida cotidiana. E aí nós acabamos achando que estamos caminhando, direcionados pelo Espírito Santo, e não estamos. Muitas vezes achando que Ele está nos conduzindo e não está. Quantos de nós que não confia somente no nosso pai, na nossa mãe, no nosso esposo para nos conduzir? E aí um dia, quando eles não estão ali do lado, a gente fica meio desesperado.
Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é aquele que, quando você aceitou Jesus, ele tomou você. E ele não te larga por nada, até você terminar essa missão. Só que você tem que se manter na posição, obediente. Estes homens, algo que me chamou muita atenção, é que quando o Senhor Jesus ele foi levado, ele falou assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto. Primeiro Jesus disse, olha, vocês têm que ir, vão e pregam o evangelho. Só que depois Jesus disse, fica. Quer dizer, é para ir ou é para ficar? Eu vou ou eu fico? Né? Jesus não disse lá no finalzinho de Mateus, Marcos, olha, vocês têm que ir, pregar o evangelho a toda criatura. Só que depois ali no início de Atos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que confusão é essa? Por quê? Porque Jesus estava enviando eles no meio de lobos, como ele mesmo disse, eu vos envio no meio de lobos. Jesus sabia que eles precisavam do Espírito Santo para caminhar. Então, por que muitas vezes nós queremos caminhar de qualquer jeito? Sem o Espírito Santo, sem esse penhor, sem essa pessoa que nos ajuda a caminhar. Nós confiamos às vezes no nosso trabalho, no nosso cônjuge, mas nós não confiamos no Espírito Santo para dobrar os nossos joelhos de manhã antes de trabalhar e dizer, Espírito Santo, olha, eu estou indo, mas eu só vou se tu fores comigo. Eu só saio daqui hoje se tu fores comigo. Por quê? Porque eu sei que lá fora tem lobos vorazes para me atacar. Mas eu sei também que lá fora tem às vezes os pequeninos do Senhor que eu preciso ajudar. E como que eu vou ajudar se eu não tiver força? Se eu não estiver cheia desse Espírito? Por que a gente muitas vezes quer caminhar sem? E eu fico vendo a história dos discípulos. A Bíblia diz em Atos, nós lemos ali que eles permaneceram em oração, louvando o Senhor, buscando essa promessa que Jesus tinha dado. Jesus prometeu o Espírito Santo. E Jesus é fiel para cumprir. Da mesma forma, eu gosto de trocar aqui as palavras, as pessoas ao qual Deus falava no Antigo Testamento, ao qual Jesus falava no Novo Testamento. Eu gosto de colocar o meu nome. Sônia, fica em Jerusalém. Não saia sem o poder do alto para guerrear guerras que não são suas, são minhas. Sônia, não saia do lugar onde você está, sem estar revestida desse poder. Sônia, virá sobre ti o Espírito Santo, e como a pastora Kênia leu aqui lá em Isaías 61, ele está sobre mim, eu declaro isso de manhã, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Ele me ungiu. E por que eu não falo com Ele todos os dias? E por que eu não me relaciono com Ele? A Bíblia diz que Ele me ungiu, mas se eu andar de qualquer maneira, eu vou afastar o Espírito Santo. A minha carne, ela vai amordaçar o Espírito Santo dentro de mim. Porque aquilo que eu mais alimento é aquilo que tem mais força em mim. Eu estava falando outro dia, não me recordo com quem eu estava falando, que às vezes a gente é tomado até como chato, sabe? Porque eu não sei falar outra coisa. Eu às vezes até fico deslocada quando eu estou num local onde falam de diversos outros assuntos, inclusive de assuntos de mulher, que é a vaidade, é o cabelo, é o brinco, é isso combinando com aquilo. Eu me sinto deslocada porque eu não sei mais falar outra coisa. E você, quando abre sua boca, do que você fala? Da sua luta financeira? Da sua casa que você precisa mobiliar? Do seu casamento que está chegando? O que você fala quando você abre a sua boca? A palavra de Deus diz que Deus já conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Diante dele, sim, eu posso pedir o que eu quiser. Agora, quando eu abrir a minha boca para falar com outra pessoa, que eu tenha palavras de vida eterna para ela. Que eu não venha com lamentações. A palavra de Deus lá em Filipenses 2,15 diz, olha, deixa de contendas. Deixa de falar essas coisas. Brilhem como astros no firmamento. Como as estrelas no céu estão numa noite muito escura, mas lá tão longe, longínqua, a gente vê a luz dela brilhando.
Nós estamos, sim, num momento complicado do mundo, da terra. Os países estão em guerra, sim. Mas nós temos que continuar brilhando a luz de Jesus. Nós temos que continuar falando desse amor. Porque só Ele é a solução para todos esses problemas. Ele é a única solução para o homem. Ele é o único caminho para o homem, não há outro. Você vai se matar de trabalhar, e você vai continuar vazio. Vai continuar não tendo uma palavra quando alguém vem te pedir um consolo, uma ajuda, sabe por quê? Porque a única coisa que você pensa é buscar os bens, é o seu conforto, é o seu sofá que tem que ser novo, é a sua cama que tem que ser confortável, é o seu calçado que tem que ser bonito, que tem que combinar com o seu casaco. Desculpa, amados, isso tudo são coisas boas, são boas demais e o Senhor nos dá. A palavra de Deus diz que Ele veste os lírios do campo. Ninguém se vestiu com tamanha majestade, nem Salomão na sua glória. Para que nós nos preocupamos tanto com isso? Enquanto que Ele diz assim, olha, vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Tem gente que ainda não é filho de Deus, é criatura. Nós somos filhos, nós fomos feitos filhos, mas tem gente ainda que é só criatura. Foi feito por Deus, mas não reconhece isso. E nós precisamos mostrar de onde que Ele veio, quem o criou, quem o fez. Nós temos essa responsabilidade. Um dos segredos dos apóstolos que me impacta é esta obediência. E este discernimento, ok, Jesus me falou que eu tinha que ir, Jesus me mandou pregar, mas Ele também me disse que eu preciso ser revestido de poder. Eu tenho que ficar enquanto eu não for revestido de poder. Às vezes nós temos uma confusão na nossa mente. Ai, Senhor, e agora? Na sexta-feira, quando eu soube que o pastor não vinha, eu assim, e agora? E agora, Senhor, e agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Por que esta confusão? Ele nos deu palavra. Ele nos deu o Espírito Santo. Nós temos que ter discernimento de onde nós devemos ir. O que nós devemos falar. Do que nós devemos nos alimentar. Eu acho que foi na sexta-feira, não sei, o pastor Ivaldo falando sobre alimentação, sobre buscar o Espírito Santo, sobre estar cheio do Espírito Santo. Ele falava sobre nós termos que morrer, sobre nossa vida ser entregue como sacrifício vivo diante do Senhor. E muitas vezes a gente não abre mão de um pequeno almoço pela presença do Senhor. Muitas vezes a gente não abre mão de um pãozinho, de um cafezinho. É claro que isso não faz mal, você pode tomar, você pode comer, você pode fazer o que você quiser. Mas eu acho incrível aquelas pessoas que dizem assim, eu não consigo jejuar. Eu não consigo ficar sem isso. E a presença? E se isso depender da presença? E se isso depender da sua vida com Deus? Claro que não depende. Jesus, Ele já pagou o preço todo. Claro que não depende. Mas e se fosse? E se você tivesse sim que ficar uma semana sem comer? Hein? Você ia preferir comer. Porque é isso que você faz hoje. Prefere comer. Prefere ficar nos grupinhos, nas festas, nos almoços? Quantas vezes o Espírito Santo nos chama para o secreto e eu digo, agora não dá, Senhor. Agora eu tenho que ir ali, eu combinei com fulano, eu combinei com ciclano, eu não posso ir. Não, porque eu tenho que ir lá no shopping trocar uma roupa. Não, porque eu tenho que ir ali fazer isso ou aquilo. Quantas vezes? E eu estava aqui meditando, né? Na semana passada o Senhor me deu uma palavra sobre João Batista. E a palavra de Deus diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele continuou sendo cheio do Espírito Santo. Mas mesmo João Batista, sendo cheio do Espírito Santo, e Jesus dando testemunho dele, que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que ele, mesmo João Batista, houve um momento de desespero quando ele foi preso. Então há momentos na nossa vida, sim,
que nós precisamos de alguém para ajudar, que nós precisamos deitar na nossa cama e chorar, ficar triste. Tem momentos sim que nós desesperamos, mas é um momento. Não é uma vida inteira, é um momento só. Nós passamos sim por momentos de aflição, por momentos de tribulação, mas nós não podemos viver atribulados e preocupados. Isso não é vida. Isso não é vida. Por que eu estou falando isso aqui? Às vezes você pode dizer assim, mas a irmã só não conhece a minha vida. Eu não sou assim. Está bem, mas há muitos em nossa volta que são. Que abre sua boca somente para reclamar, para falar de suas mazelas, dos seus medos, das suas preocupações. Não tem outra conversa, só tem essa. E aí você tem que ter o discernimento de quando você ouvir isso, falar, não, mas não é bem assim. Olha, vamos olhar aqui as bênçãos do Senhor. Vamos olhar aqui o que Ele tem feito por nós. E vamos olhar para a promessa, para o futuro, para a esperança que Ele nos deu. Não podemos ficar cabisbaixo, não. E quem que nos capacita para isso? Quem que nos faz viver assim? Falando das bênçãos e não das derrotas. É o Espírito Santo que nos vivifica a cada dia. A Bíblia diz que Ele nos vivificou para uma viva esperança. Então, Ele que traz essa consciência para nós, de que tudo bem, nós estamos num mundo atribulado sim, mas nós não somos atribulados. Nós vivemos num mundo de perseguição sim, onde 300 milhões de cristãos são perseguidos, mas nós não vivemos mal com isso, porque nós temos um Consolador, que nos consola todos os dias, que nos dá força todos os dias. Porque não pense você que aquele que vive uma vida piedosa, aqui mesmo em Portugal, também não é perseguido. É. Está aqui a nossa irmã Célia, que fez faculdade agora recentemente. Teve que muitas vezes levantar sua voz dentro da faculdade de sociologia, porque os filósofos, os estudiosos, querem colocar o Senhor Jesus num pacote, junto com outros deuses, mas na verdade Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Nós não podemos engolir isso, mas sabe por que nós engolimos? Porque nós não temos ousadia. E sabe por que nós não temos ousadia? Porque quem dá ousadia é o Espírito Santo. É Ele que dá. Não adianta você ser corajoso para brigar, para sair no tapa com alguém, e não ser corajoso para levantar sua voz e defender o evangelho que você serve. A palavra de Deus diz que estes apóstolos, eu estava lendo aqui, foram perseguidos, e inclusivamente, quando nós lemos ali no versículo 42 do capítulo 5 de Atos, eles estavam sob perseguição, eles tinham sido presos várias vezes, açoitaram eles e disseram assim, olha, vocês não falem mais desse Jesus aqui. Sabe o que eles fizeram? Primeiro, antes disso, foram aprisionados, veio lá o anjo, tirou eles da prisão, sem nem abrir porta nenhuma. Foi lá os guardas e disseram assim, olha, as portas estão todas fechadas, não sabemos como eles saíram. Olha o poder do Senhor, o poder do Espírito. Aí pegaram eles, onde é que eles estavam de novo? De novo estavam no templo pregando, quer dizer, eles estavam presos. Aí o anjo tirou eles de lá e falou, olha, vão e falem, não se calem. O anjo disse para eles, olha, estou te tirando vocês daqui, mas vocês não se calem, continuem falando desse evangelho. E onde eles foram? Diretamente para o templo. Eles não foram para casa tomar um chazinho, descansar, tomar cafezinho. A Bíblia não conta, eu não sei também, né? Pode ter acontecido. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia diz que eles saíram dali e foram direto para o templo pregar e ensinar o evangelho. Aí chegou uns lá para o sacerdote e disseram assim, olha, aqueles homens que estavam presos, eles estão lá no templo pregando. Eles falaram, mas como que é possível? Aí eles foram lá, pegaram de novo eles, levaram de novo, deram uma surra neles, falaram assim, olha, vocês não pregam mais essa palavra. Vão embora, porque depois teve um homem lá que falou assim, olha, deixa esses homens ir, porque se não for de Deus, essa palavra vai cair por terra. Agora, se vocês estiverem afrontando esses homens e eles forem mesmo enviados de Deus, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Amém? E aí, o que aconteceu?
Eles saíram lá daquele cárcere, tinham sido chicoteados, saíram contentes, alegres. Aleluia. Olha só. Deixa eu ver aqui onde é que está, só um pouquinho. Olha só, lá no versículo 41. Os apóstolos saíram da sala do conselho contentes, por Deus os ter considerado dignos de sofrer desonra por seu nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de anunciar o evangelho. Por quê? Por que que estes homens faziam isso no meio de tanta perseguição? Por que que eles tinham essa coragem? Por que que nós vivemos tão amedrontados? Por que que nós vivemos tão amedrontados? Aleluia. Porque nós não temos buscado aquilo que é preciso. Nós não temos sido obedientes, muitas vezes. Nós não temos buscado o poder que vem do alto. Eles eram cheios de poder. Eles eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E outra coisa. Quando eles falavam lá diante do sinédrio, diante dos sacerdotes, eles falavam a respeito do quê? Das suas próprias vidas. Olha, eu sou sofredor, eu estou sofrendo muito, vocês estão me batendo. Vocês não estão vendo, estão me machucando, eu estou sofrendo, olha que eu estou sentindo dor. Era isso que eles falavam? Não. Eles falavam assim, vocês lembram dos profetas? Eles falaram desse Cristo, ao qual vocês mataram. Eles estavam diante dos açoites. E ainda assim eles falavam, vocês o mataram. Eles não tinham medo. Porque eles estavam cumprindo algo que o próprio Jesus disse, vão e falem. Eu darei as palavras para vocês, não fiquem com medo. Quando vocês tiverem que ser postos na frente de alguém. Mas o que eles falavam? Sobre as sagradas letras. O evangelho era relatado através da boca desses apóstolos. Por que será? Porque eles perdiam o seu tempo com outras distrações ou porque, de repente, eles estudavam as Sagradas Escrituras? Eles se debruçavam na Escritura. O que vocês acham que esses apóstolos faziam para ter esta palavra tão viva dentro deles? Será que eles liam a Bíblia? O Antigo Testamento? É muito claro para nós. É muito claro para nós. Esses apóstolos, eles andaram com Jesus. E Jesus ensinou tudo o que eles precisavam fazer. Jesus ensinou eles a falar com o Pai. Jesus ensinou eles as Escrituras Sagradas, porque o próprio Jesus dizia, olha, aquilo que foi predito lá vai acontecer, eu vou ser levado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia. Não é? Não era isso que Jesus falava? Então, Jesus, ele falava da palavra. Os apóstolos, eles andaram ali, eles viram tudo aquilo que Jesus fazia. E Jesus só fazia aquilo que o Pai o mandava fazer. Então, os apóstolos, eles foram instruídos na palavra, na oração, porque Jesus se retirava para orar e eles, muitas vezes, eu creio que estavam com Jesus. Algumas vezes a Bíblia relata que sim, outras que não. Mas eu creio que esses apóstolos estavam ali sim orando com Jesus, mesmo que às vezes desfalecendo, de cansaço talvez, mas estavam com Jesus, estavam ligados com Ele. E eles também aprenderam a jejuar. Jesus, ele jejuou e ele falou sobre o jejum. Está certo que os discípulos de João falaram assim, por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Ele disse, porque eu estou com eles. Eu estou com eles, mas será um momento que eu serei levado. E então eles terão que jejuar. Então Jesus falou sobre isso também. Os discípulos dele talvez não jejuavam porque estavam com o noivo. Estavam com o pão da vida. Agora, quando esse pão fosse levado, eles teriam que jejuar. Jesus falou. Então, as práticas, aqui nós temos sacerdotes nessa casa que ensinam as práticas para que você seja cheio desse Espírito Santo. Você já foi salvo, o Senhor já te encontrou, sim. Você abriu seu coração para Ele, glória a Deus, aleluia. Mas você precisa se encher do Espírito Santo, porque senão nós não vamos suportar isso. Eu digo sempre para mim, Sônia, você precisa de Jesus. E eu falo, Deus, eu preciso do Senhor.
Me convence todos os dias de que eu preciso do Senhor. Todos os dias me convence, porque senão eu vou ficar convencida de que eu já estou bem agora, de que eu já não preciso mais. Me convence todos os dias de que eu preciso desse Jesus, de que eu preciso me encher. Então, estes sacerdotes desta casa que nós temos aqui, pastor Hélio, pastor Ivaldo, pastora Kênia, e outros que tomam essa tribuna, outros que estão aí, os líderes dos jovens, os líderes dos adolescentes, aqui os diáconos que estão aqui. Quando tem a oportunidade, eu creio que cada um que sobe aqui, ele sobe com o intuito de abrir a sua mente, de fazer com que você entenda. Mas, na verdade, se você não tiver uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida de fome pelo Senhor, muitas vezes você vai sair daqui com a sua mente bloqueada, ainda, da mesma forma que entrou. Porque você não tem desejo para conhecer o Senhor. Mas em nome de Jesus, eu creio que o poder do Senhor que está neste lugar e a glória do Senhor que se manifesta quando o seu povo se reúne, é capaz até de quebrar esse bloqueio que está aí na sua mente. O Senhor tem todo o poder para isso, mas você tem que declarar com a sua boca: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero ter essa intimidade, esta revelação do Cristo vivo em mim. E eu quero experimentar o poder do Espírito sobre a minha vida. Eu não acredito que um cristão ele se conforme com uma vida medíocre durante toda a sua vida de conversão. Eu creio que em algum momento o Espírito Santo ele te dá indícios de que é preciso uma mudança, de que é preciso uma mudança na rotina. Eu creio nisso porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, que foi deixado para nós, ele nos ensinaria, ele nos conduziria, ele nos faria lembrar de toda a verdade. E ele nos convenceria do nosso pecado. Então eu creio e eu acredito na palavra. Então ninguém aqui pode dizer a minha vida é medíocre, eu vivo uma vida miserável e Deus não se importa com isso. Não. Não. Deus se importa com a maneira como nós vivemos, sim. Porque Ele nos chamou para ser seguidores, para ser mensageiros da palavra. Para ser aquele que proclama o Evangelho. Assim como João Batista veio e abriu o caminho para o Senhor Jesus, nós fomos enviados para abrir o caminho ao Senhor Jesus, aonde nós estamos. Aonde que você tem ido? Aonde que você tem ido que o Senhor ainda não está lá? Aonde que você tem pisado e o Senhor ainda não está lá? Pensa nisso agora. Faça uma reflexão. No seu trabalho você não vê indícios nenhum de que Jesus está lá. Mas você chegou. Você está. E aonde você chegou, o Espírito Santo chegou também. A presença de Deus chegou. Em nome de Jesus. E lá em Lucas 10 diz que o Senhor Jesus ele enviou os discípulos às vilas, aldeias e cidades aonde ele tensionava ir depois. Vamos ler esse versículo lá, por favor. Lucas 10. Aleluia. Aleluia, olha lá o que diz. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar aonde? Podem ler? Aonde ele haveria de passar. Ou em outras versões diz aonde ele tensionava ir. Então, por favor, meu irmão, saia daqui com essa consciência hoje. O lugar onde você está, Jesus tenciona ir lá. Aleluia. Jesus tenciona ir lá. Amém? Jesus tenciona ir aonde você vai todos os dias. Declare, aonde você colocar a planta dos seus pés. Este é lugar santo. Eu consagro este lugar a Deus. Eu fui recentemente para um lugar onde era tudo trevas. E eu disse, não, eu não aceito. Saiam daqui agora todos os demônios que atuavam aqui até hoje. Porque hoje Jesus chegou neste lugar. E você tem que declarar isso. Mas o que você precisa para isso?
Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa, porque senão você não vai ter coragem, você vai ter medo assim que alguém falar algo. Uma dessas pessoas falou para mim assim esses dias: olha, eu fui aqui na casa de banho e eu vi um ser assim grande, negro. E aí eu contando isso para uma pessoa, ela falou assim: misericórdia, eu tinha saído correndo se fosse eu. Eu falei: não, naquele mesmo momento, eu disse assim: ah é? Você viu? Pois ele está amarrado agora e repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenha medo, eu falei para ele. Não tenha medo, a luz chegou. E aonde a luz chega, você não precisa ter medo mais da escuridão. Não precisa mais ter medo das trevas, porque a luz chegou. Aleluia. A Bíblia diz, nós às vezes somos até tomados assim como arrogantes, às vezes, né? Ou ensimesmados, né? Como tem uma palavra que uma vez eu ouvi aqui nesse púlpito. Ensimesmados, quer dizer, cheios de si mesmo? Não. Nós somos cheios de Cristo. A Bíblia diz que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. A pastora Kênia disse hoje de manhã: não diminua o poder do Senhor. Não diminua o poder que está sobre você. Se a Bíblia diz que você pode pisar em serpentes e escorpiões, que você pode expulsar demônios, você pode, no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu vou já terminar. Deixa eu ver se eu apontei aqui mais alguma coisa. Aleluia. O Senhor, Ele nos deu essa incumbência de pregar o Evangelho. Eu acho que está um pouquinho cedo, mas eu não quero me deter aqui, porque aquilo que o Espírito Santo falou para eu falar, eu já falei. Que nós precisamos nos encher deste poder que vem do alto. Obediência. Obediência ao Senhor. Se Ele falou para você não ir atrás de algo, não vá. Se Ele falou para você não fazer algo, não faça. Se você tem consciência de que algo que você está fazendo é errado, não faça. Não faça. Se você está numa situação de embaraço, que você não consegue se libertar, agora neste momento, peça ao Senhor que te ajude a se libertar. Peça ao Senhor que saia deste embaraço agora. Peça a Ele: Senhor, eu não quero viver mais nessa situação. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Então eu preciso que o Senhor me conduza. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero aprender a Tua palavra. Eu quero me dedicar à Tua palavra. Eu quero ter ousadia, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor já nos deu. Então por que eu fico amedrontada quando alguém chega para falar do Evangelho comigo? Eu sei disso, amados, que passa isso na nossa mente, no nosso coração, porque eu já vivi assim também. E não pense que às vezes eu também não quero vir, às vezes, uma covardia. Mas de repente o Espírito Santo me faz lembrar de quem eu sou. De repente o Espírito Santo te faz lembrar. Por isso que é bom e é imprescindível sermos cheios do Espírito Santo. Porque no momento de fraqueza, no momento em que nós vamos dizer assim: Deus, o que será de mim agora? Ele vai nos fazer lembrar. Ele vai nos fazer lembrar do poder que há em nós. Então, quando alguém chegar para você cheio do Espírito Santo e dizer: não aceite a vida que você está vivendo, não pense que é arrogância, não. Tome aquilo como uma palavra de Deus para você. Tome aquilo como um desafio para que você consiga romper. Amém? Queria pedir que você colocasse de pé nessa manhã. Eu queria já entregar para o pastor Hélio, mas eu queria também convidar você que quer ser mais cheio do Espírito Santo, que precisa que sua mente seja aberta para receber a revelação do Senhor, que você precisa do impulso do Espírito Santo nesta manhã para tomar estas rotinas de fé que eu te falei. Porque eu já ouvi aqui também de uma pessoa que diz assim: olha, eu saio do culto tão elétrico, eu saio do culto tão cheio de Deus, mas quando chega a segunda-feira, eu não tenho força para dobrar os joelhos. Eu não tenho força para ler a palavra. Eu já ouvi de pessoas que congregam aqui. Então eu quero te pedir nesta manhã, venha para frente. Diga: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu Espírito, Senhor, na minha vida. Eu te convido a você sair do seu lugar. Eu entrego agora ao pastor Hélio o microfone. Saia do seu lugar. Venha buscar ao Senhor. Venha adorar a Ele aqui.